Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Irmãos, feche seus olhos. Fala com Deus assim: Pai, continua falando comigo nesta noite. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Texto de João, capítulo 21, verso 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeirinhos. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me amas? E Pedro ficou magoado por Jesus de lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui nesta noite e podermos desfrutar da tua palavra. Fala, Deus, continuamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha palavra nesta noite vai falar sobre este homem chamado Pedro. Esse é um texto clássico, que a gente já conhece e fala sobre a busca, fala sobre a fé. A gente sabe que Hebreus capítulo 11 vai nos direcionar nessa questão e nessa condição. Mas quando a gente começa a pensar em Pedro, a gente também começa a pensar em nós. Começa também a pensar em nós. E é algo muito importante a gente pensar, a gente refletir no que os apóstolos, os profetas, os discípulos passaram e o que nós passamos também nos dias de hoje. Então, o tema da palavra de hoje é a fé de Pedro. Uma jornada que também é a nossa. Uma caminhada, Ou jornada que também é a nossa. Porque Pedro, ele viveu em muitas variáveis da sua vida que nós também vivemos hoje. Em alguns momentos nós pegamos esta palavra, interiorizamos esta palavra e engessamos elas em nós e esquecemos que nós somos seres humanos. Queremos ser heróis ou super-homens que nós não somos. Pedro é um personagem marcante no Novo Testamento, e ele faz uma revelação de fé, e a gente sabe que ter fé é o que nos move, é o que faz com que a gente possa caminhar, que a gente possa avançar, e viver pela fé como nós falamos, é porque nós acreditamos que coisas vão acontecer, como diz lá Hebreus, que a gente ainda não viu, a gente ainda talvez não tenha consciência, mas que a gente acredita que ela vai acontecer. Então, a história de fé de Pedro também fala de fraquezas, fala de vitórias, de frustrações, fala de gente, de ser gente, que somos nós também. Então, o personagem, o Pedro, ele nos traz lições preciosas, e dentro desse tema, a gente quer tentar aqui caminhar com os irmãos sobre 3 dimensões do que é a vida de Pedro. A primeira dela é que Pedro tinha uma fé, e esta fé, ela precisa reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Não conseguimos caminhar com quem nós não acreditamos. Ou se caminhamos, a desconfiança ou o pé atrás
todas as vezes nos fazem ficar parados em determinadas ações da nossa vida. Mas quando nós confiamos em alguém, nós cremos, e nós caminhamos juntos e avançamos juntos. E Jesus, em determinado momento, lá em Mateus 16, capítulo 16, verso 6, quando, diante de todo o imbróglio, de reconhecimento, e Jesus está falando para os discípulos, Pedro dá uma palavra esplêndida. Pedro, ele responde com firmeza. Pedro, ele vai falar assim, com muita propriedade, quando Jesus pergunta: quem é que ele é? A quem o povo diz que ele é? E Pedro, ele de forma firme, ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Deus vivo. Deus vivo. Olha aqui a resposta que Pedro, ele coloca diante do Senhor Jesus. E isso é extraordinário, o reconhecimento de Pedro daquele com quem ele estava caminhando, aquele com quem ele estava andando. Mas nós também sabemos que Pedro, ele teve algumas dificuldades na sua caminhada. Mas aqui, quando Jesus interroga, quando Jesus pergunta, ele com firmeza, de forma positiva, ele acrescenta: tu és o Cristo. Nós também precisamos entender que na nossa caminhada, a gente precisa conhecer Cristo. A nossa fé precisa nos levar a este reconhecimento de quem é Jesus na nossa vida. Porque a todo momento o mundo está nos questionando, o mundo está nos perguntando, e querendo nos empurrar a garganta abaixo algumas coisas que não é da palavra de Deus. E nós, enquanto discípulo de Cristo, nós precisamos dar uma resposta àqueles que nos indagam. Quando perguntam para nós somos crentes, você pertence a alguma igreja? Às vezes você até fala, às vezes de forma estremecida, pensando o que querem de você. Mas nós precisamos dar uma resposta firme àqueles que nos indagam sobre a nossa fé. Pedro, ele nessa caminhada, ele diz: tu és o Cristo, Filho de um Deus vivo. Se perguntassem para você, ao sair daqui, encontrasse com seu amigo, perguntasse: quem é Jesus para você? Talvez você responderia: é o meu Senhor, é o meu Salvador. Talvez, ou talvez você se sentiria surpreso, talvez engasgaria, sua voz seria embargada, e talvez você poderia até dar uma desculpa. Mas Pedro não. E nós também não podemos deixar de, com firmeza, responder e declarar a nossa fé naquele que nós conhecemos, que é Jesus. Então Pedro, em primeiro lugar, quando a gente começa a estudar esse personagem e a pensar nele, diante de todos os seus altos e baixos, a primeira coisa que nós pensamos e precisamos entender também na nossa vida de hoje, é quem é Jesus para nossas vidas em tempos que nós estamos vivendo. Quem é esse Jesus? Qual é a resposta que nós vamos dar para aqueles que nos indagam, aqueles que caminham junto conosco? Jesus, ele é o Cristo, Filho de um Deus vivo. Uma fé genuína, que começa no encontro com a revelação, não trata apenas sobre Jesus, mas sim reconhecer profundamente quem ele é. E é isso. Estarmos na igreja é muito bom, pertencermos aos grupos é muito bom, estarmos aqui à frente é muito bom, mas precisamos ter esta convicção, esta certeza de que Jesus, e como nós cantamos, ele é autor, consumador da nossa fé. Primeiro ponto é nós reconhecermos isso dentro de uma fé, da fé que reconhece Jesus. Porém, Pedro também oscilou na sua vida, como nós também oscilamos. Uma das passagens célebres, quando nós sabemos, foi a negação de Pedro para Jesus. Logo após esse texto, o que acontece? De declarar todo o amor e de dizer, mas ele, quando o galo canta, o que ele vai fazer? Ele nega Jesus. Isso mostra a fragilidade humana, as incertezas das nossas próprias expectativas e medo
que muitas das vezes a gente tenta disfarçar através de outras ações, de outras situações. Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele se coloca diante do confronto, ele recua, ele não avança. E ele acaba muitas vezes negando a sua própria fé. Então, Pedro também teve uma fé que oscila. Mas o interessante de Pedro é que, embora esta fé fosse oscilante, ela não foi desistente. Ou seja, Pedro, ele não desistiu de procurar ou de almejar os seus objetivos, de alcançar uma fé que realmente fosse capaz de avançar, de levá-lo a algo mais alto, ou de alcançar algo que ele queria alcançar, algo em que pudesse colocá-lo além daquilo que ele era. E assim também, irmãos, acontece conosco. E eu lembro de Jesus quando disse lá que a mulher samaritana beira o poço, disse, né? Quando ele se colocou ao chão e todos queriam apedrejar aquela mulher, ele disse: quem é que não tem pecado? Que lança a primeira pedra. Quem é que não tem dificuldade aqui nesta noite? Quem é que nunca oscilou com a sua fé? Quem é que nunca duvidou das coisas que pudessem acontecer para si próprio ou para alguém? Porque a nossa humanidade nos leva também a oscilar, e Pedro também oscilou. No caminhar das suas vidas, Pedro também vacilou. Outra situação muito marcante também que nós já conhecemos, é quando ele vai ao encontro de Jesus. Jesus está no barco, e ele, se és tu mesmo, peças que eu vá até aí, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas em determinado momento, o que aconteceu com Pedro? O seu coração, a sua fé, a sua crença duvidou, vacilou, e Pedro começou a ser imergido pela água. É possível acontecer conosco? Sim. Mas a desistência de Pedro não aconteceu aí, pelo contrário, ele reconheceu que ele precisava de Jesus, e naquele momento, ele logo diz, salva-me. Então, ao mesmo momento que a fé de Pedro ela oscila, ao mesmo momento em que a fé de Pedro duvida, mas ele não desiste, ele não volta atrás, pelo contrário, ele quer avançar, e ele pede, e ele coloca diante de Deus. Ele não desiste de avançar. E essa é uma característica, queridos, que nós precisamos aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, que nós somos não merecedores desta graça e do amor de Deus, mas nós temos um Deus, conhecemos esse Deus, conhecemos Ele, e Ele está disposto a caminhar conosco com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas oscilações. Jesus, Ele não quer nos abandonar, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos honestos e reconheçamos as nossas fraquezas e declaramos que Ele verdadeiramente é o Rei, é o Senhor das nossas vidas, e que a gente caminhe todos os dias em conhecê-lo cada vez melhor. Quando Pedro lhe clama, logo de imediato Jesus o socorre. Quando nós clamamos, quantas bênçãos nós recebemos quando nos recorremos ao próprio Jesus. Quantos de nós desesperados nos colocamos, irmãos, diante do Senhor nas nossas necessidades e nas enfermidades. Então a fé de Pedro vacilou, sim. Nós somos vacilões, você é um vacilão também. Nós somos vacilões, eu sou um vacilão. Mas como a nossa vida, em determinados momentos, com bravura, com momentos de fraquezas, com medo, mas não desistir de Jesus em nossas vidas. Não parar no meio do caminho, mas prosseguir. Entender, irmãos, que a nossa fé, a fé cristã, ela não é linear. Ela não é linear. Ela tem sim as suas oscilações. Ela tem dias de firmeza, mas também tem dia de dúvidas. Nós temos também dia de dúvidas. Nós temos medo e temos nessas fraquezas. Mas sabe, irmãos, o que é mais importante
é a gente procurar nunca soltar das mãos de Deus. Procurar com firmeza segurar nas mãos de Deus. Nelson Ned, quem lembra de Nelson Ned? Ele tinha uma música que diz: segura nas mãos de Deus e vá. Mas, querido, quando nós seguramos com toda a força, com toda a vontade, e mesmo não tentando largar, a gente ainda pode largar. O ideal, o desejável talvez, é que a gente entenda e permita que Deus nunca largue das nossas mãos. Sempre nos segura e nos leve a algo mais alto, a patamares mais altos de vivência, de relacionamento e de estreitamento com o Senhor Jesus. A fé pode ser falha, pode ser oscilante, mas ela pode ser com firmeza, ela pode ser com perseverança. E é justamente quando Pedro, ele voltou, desse momento extraordinário, que ele reconhece e é restaurado a sua fé. E é assim que às vezes a gente também precisa se colocar nesse entendimento e deixar que Deus, ele possa restaurar a nossa fé. E Pedro permitiu isso, uma fé restaurada, uma fé que pudesse ser robustecida para que ele pudesse avançar. Porque depois desses momentos, desses episódios, Pedro se tornou um fenômeno. Pedro, ele foi extraordinário. Ele entendeu que o perdão de Deus para a sua vida o impulsionou à restauração da sua própria identidade. Então a culpa, a cura das feridas, ele passa a reconhecer a sua missão. E Pedro, como os irmãos lembram da pesca maravilhosa, das indagações, esse texto também ele é extraordinário, porque ele vai falar da divindade, não está falando da pesca apenas de Jesus. Quando aqueles homens cansados, madrugada adentro, e quem já pescou sabe, às vezes como o mar é revolto, aqueles homens voltam e provavelmente ali não só existia a embarcação de Pedro, existiam muitas outras embarcações, e eles voltam frustrados, decepcionados, eles voltam cansados, porque não tinham pegado os peixes necessários. E aí então tem um encontro com Jesus. E aquele encontro, Jesus fala para ele: olha, vamos voltar, entra para o barco. Eles falam: mas nós já fomos pescar, nós não pegamos nada. Às vezes nós somos assim, eu já orei a Deus, eu já fiz a Deus, e Deus fala assim: filho meu, vai, marcha. Olha, marchando, filho meu, não desista, avança. Mas eu já fui, eu já fiz. Isso acontece muito quando a gente vai pregar o Evangelho, mas eu já preguei para ele, eu já falei para ele, ele não aceita, ele não entende, eu já convidei para vir à igreja, ele não vem à igreja, e a gente acaba fazendo o quê? Desistindo. A nossa fé em acreditar que as pessoas vão ouvir, vão ser lapidadas, vão ser restauradas, elas vão rio abaixo. E esses momentos de oscilação, Pedro naquele momento estava nessa condição, queridos: poxa, eu já vou voltar para lá, já arrumando, lavando as minhas redes, eu vou fazer com que meus homens voltem para o mar. E a gente conhece a história de Pedro, quando ele volta para o mar, e Jesus lança a rede, nada pega, ele fala assim: então olha, lance do outro lado, e de repente as redes se enchem, que eles precisam chamar os barcos que estão ao redor, para que pudessem ajudá-los nessa caminhada. Mas esse texto, queridos, não fala só de pescaria, não fala de Pedro, mas está falando da soberania deste nosso Deus, que reconhece, que nos restaura, quando nós colocamos a nossa vida. Pedro ali na realidade estava sendo restaurado, recebendo uma das maiores lições da sua vida, dizendo que a sua dependência não estava na sua fé oscilante, mas estava em um Deus que estava segurando nas mãos dele, e que tudo poderia fazer por ele, não na sua insignificância, na sua convicção de experiência de como pescador, mas em um Deus que se revelava para ele de forma extraordinária. E é esse mesmo Deus
Irmãos que querem se revelar para nós de formas extraordinárias. Nos dias de hoje, fazendo os milagres desse tempo na minha vida e na sua vida. Mas quando a gente reconhece esta fé, de estarmos buscando nela, em Jesus, e a gente reconhece que nós somos falhos, que nossa fé é oscilante, mas que a gente não pode desistir, a gente chega a esta questão de uma fé que está sendo restaurada em Cristo Jesus. Jesus não apenas perdoou Pedro, como Jesus não apenas nos perdoa, mas Ele restaura nossas vidas, Ele restaura os nossos relacionamentos com Ele, a nossa identidade, Ele cura as nossas feridas, Ele vai tratando, e aí a gente vai reconhecendo a nossa missão, a gente vai reconhecendo o nosso propósito, e a gente vai cumprindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. A gente vai fazendo, a gente vai realizando aquilo que precisa ser realizado. Pedro, ele negou, sim, ele negou, mas agora ele passa a anunciar. Depois dessa restauração, ele passa, queridos, a dizer: olha, esse mesmo Deus que fez na minha vida pode fazer na sua vida. Pedro, ele caiu porque negou, sim, nós também caímos, como seres humanos, nós também erramos, mas agora Pedro se sentiu sustentado pelo Senhor Jesus. Pedro se sentiu diante de um Deus que estava lhe dando a restauração para continuar a sua jornada. Pedro também chorou, como muitas vezes nós choramos e nos lamentamos, mas agora Pedro, ele reconhecia a sua missão e ele estava consolando multidões, ele estava cumprindo com a multidão, aqueles que estavam à sua volta, consolando aqueles que choravam. O maior milagre, queridos, não é a gente ter uma fé que nunca cai, mas é ser restaurado por Jesus e continuar de forma transformadora, diante das nossas dores, diante dos nossos ministérios, diante das nossas fraquezas, testemunhando de modo cabal o que Deus faz na nossa vida, o que Deus tem revelado na nossa vida. A fé de Pedro nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele transforma pessoas dispostas, pessoas que querem fazer diferença. E quando a gente entende isso, a gente reconhece nesta fé de Pedro que nós somos também gente como Pedro nos tempos de hoje, que precisamos reconhecer em Jesus, saber que não somos perfeitos, que nas nossas oscilações o Senhor nos restaura, que nós temos uma missão a ser cumprida, a ser batida, a ser concluída enquanto nós estamos aqui. Quando nós cumprimos isso, a nossa fé é a fé de Pedro, vai inspirar na nossa caminhada, vai inspirar aqueles que estão ao nosso lado em suas caminhadas, e nós somos este povo, o povo de Deus. Somos o povo de Deus. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, mas traí. Joga a rede. Eu já fui, mas joga de novo. A rede veio cheia. Se nós cumprirmos isso, e quando ele pergunta: que dizes que tu és? Que diz quem eu sou? Tu és o Cristo. E se não for isso, irmãos, Pedro ele continua falando: para onde iremos nós? E eu queria que você refletisse nesta hora. Se você não tivesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aonde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Quais seriam as suas atividades? Meus irmãos,
Amigos, nós não temos para onde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Só em Jesus e em ninguém mais poderá fazer com que as nossas feridas sejam curadas, de que as nossas relações sejam restauradas, do que a nossa própria vida seja abençoada. Só em Jesus. Senhor, para quem iremos ou para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só em Jesus. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, professar esta fé. Diante de toda a nossa humanidade, nós precisamos permanecer de pé. Pensou? Se você não tivesse Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aonde você estaria agora? Talvez em uma situação muito mais difícil do que alguns talvez de nós nos encontramos nos dias de hoje. Mas lembra-se de Jesus, que Ele é o nosso Senhor, e é para Ele, é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui nesta noite, em unidade, em união, em momento de junção, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Então eu gostaria que você não ficasse nesse final de ano, nessa reta final que nós estamos chegando, que você ficasse chorando, só lamentando, mas reconhecesse que Jesus, Ele é com cada um de nós e quer nos levar aonde nós não alcançamos em 2025, para alcançarmos em 2026. Reconheça a sua humanidade, as suas fraquezas, seja restaurado e prossiga de fé em fé para alcançar os objetivos de Deus na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos aqui nessa noite reconhecer as nossas fraquezas. Sabemos que somos falhos, mas sabemos que nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Por isso, Senhor, nesta fé desse personagem chamado Pedro, ó Deus, nós queremos também aqui tirar essas aplicações para nossas vidas, e que nós possamos retornar aos nossos lares nesta noite, abastecido, transbordante, reconhecendo a nossa humanidade, mas sabendo que o Senhor é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então, Pai, continua falando aos nossos corações, nos sustentando, nos direcionando, e que as nossas vidas sejam para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te oramos no nome santo, no nome doce, no nome invencível de Jesus, que vive e reinará para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Deus possa nos abençoar.